A última promessa. O retorno. Silêncio absoluto. Não havia explosões. Não havia alarmes. Nem disparos. Apenas o som grave dos reatores da Odisseia Prime ecoando lentamente pela imensidão do portal. Na ponte, ninguém se movia. Todos observavam um gigantesco visor frontal. A assinatura biológica continuava piscando no centro da tela. Identificação confirmada. Livia Ward. Maya passou os dedos pelo painel pela terceira vez. Os resultados eram sempre os mesmos. Não há erro. Sua voz saiu baixa, quase incrédula. O DNA é compatível. A atividade neural também. Helena respirou lentamente. Ela está viva. Aurora permaneceu imóvel. Sua figura dourada parecia menos sólida do que antes, como se cada segundo consumisse parte de sua própria existência. Ela fechou os olhos. Não. Helena virou-se imediatamente. O que quer dizer? Aurora abriu os olhos novamente. Eu disse apenas que a assinatura pertence a Livia. Silêncio. Não que ela esteja viva. A frase caiu sobre a ponte como uma sombra. Zarkan caminhou até o visor. Ele parecia completamente vulnerável. O espelho aprende. Maya olhou para ele. Aprende? Ele observa aquilo que desejamos encontrar. Depois, nos oferece exatamente isso. Helena lembrou imediatamente da história que Zarkan contara sobre seu amigo. O pai perdido, a infância, as lembranças. O portal nunca criava ilusões aleatórias. Criava esperanças. Aurora aproximou-se do grande visor. Sua voz tornou-se quase um sussurro. Há 10.000 anos, a primeira humanidade descobriu que o maior perigo do espelho nunca foi destruir corpos. Foi convencer as pessoas a abandonarem quem realmente eram. Ninguém respondeu. Todos continuavam olhando para o vazio. Então, uma pequena luz apareceu, muito distante, branca, fraca, como uma estrela isolada. Ela crescia lentamente, até transformar-se na silhueta de uma pequena cápsula de resgate. Antiga, coberta por marcas do tempo. Girava lentamente, sem qualquer propulsão. Atravessando o vazio como se fosse carregada por uma corrente invisível, Maya ampliou a imagem. Seu coração acelerou. Na lateral da cápsula, ainda era possível ler uma inscrição parcialmente apagada. Missão Ward. Helena deu um passo à frente. Aproximem a imagem. A câmera revelou o visor frontal da cápsula. Lá dentro, uma figura humana permanecia imóvel. Os cabelos longos flutuavam lentamente. O rosto ainda não podia ser visto, mas ela usava no pescoço um pequeno pingente. Helena fechou os olhos por um instante. Já tinha visto aquele objeto antes. Na antiga gravação de Elias. Era o pingente que ele havia dado à filha quando ela ainda era criança. Maya sussurrou. É ela. Aurora permaneceu em silêncio. Helena olhou para a consciência dourada. Diga alguma coisa. Aurora demorou alguns segundos. Depois respondeu. Eu gostaria de estar errada. Mas ninguém permanece 10.000 anos dentro do espelho sem pagar um preço. A cápsula aproximava-se lentamente da Odisseia Prime. Nenhum sistema detectava ameaça. Nenhuma arma. Nenhuma emissão de energia. Apenas silêncio. Helena ativou o comunicador. Preparar a equipe médica. Baía de atracação. Agora. Os oficiais correram imediatamente. Maya voltou-se para Helena. Se for realmente Livia. Helena respondeu sem tirar os olhos da cápsula. Nós a traremos para casa. Aurora fechou lentamente os olhos, como quem já conhecia o final daquela decisão. Poucos minutos depois, a cápsula encaixou-se lentamente na baía principal. O som metálico do acoplamento ecoou por toda a nave. Travada, pressurizada, pronta para a abertura. Helena chegou primeiro. Ao seu lado estavam Maya, Zarkan, Aurora e 2 oficiais de segurança. Ninguém dizia uma palavra. A porta da cápsula começou a abrir-se lentamente. O vapor escapou. Denso. Frio. Durante alguns segundos, não era possível enxergar absolutamente nada. Então, uma mão surgiu entre a névoa. Delicada. Humana. Segurando com força a pequena nave de madeira construída por Elias. Helena sentiu um nó na garganta. A figura deu mais um passo. O vapor dissipou-se lentamente. Era uma mulher. Os mesmos olhos. O mesmo sorriso sereno. O mesmo pingente. Ela olhou diretamente para Helena. Sorriu. E falou com uma voz calma. Quase doce. Meu pai. Cumpriu a promessa? O silêncio tomou conta da baía. Helena não respondeu imediatamente. Algo estava errado. Muito errado. Livia sorria. Mas seus olhos não demonstravam nenhuma emoção. Pareciam antigos, profundos. Como se milhares de vidas observassem através deles. Aurora deu um passo à frente. Sua voz tremia pela primeira vez. Helena, não responda. Livia voltou lentamente o rosto para Aurora, ainda sorrindo. Faz muito tempo. Aurora, a consciência dourada permaneceu imóvel. Então sussurrou apenas uma frase. Uma frase que fez até Zarkan perder a expressão. Ela sabe quem eu sou. No rosto de Livia, o sorriso continua. Mas seus olhos refletem estrelas que não pertencem a este universo. O preço da verdade. O silêncio permanecia. Livia continuava segurando a pequena nave de madeira construída por Elias.
Aurora aproximou-se lentamente. Seu brilho dourado tremulava, como uma chama prestes a se apagar. Lívia. A mulher sorriu. Um sorriso calmo, reconfortante. Faz tanto tempo. Aurora. Aurora permaneceu imóvel. Você ainda me reconhece? Lívia inclinou levemente a cabeça. Eu reconheço tudo, e esse é o problema. Helena aproximou-se. O que aconteceu com você? Lívia voltou os olhos para ela. Durante alguns segundos, pareceu procurar palavras que não existiam. Depois respondeu. Você já tentou lembrar de todos os dias da sua vida ao mesmo tempo? Helena franziu a testa. Não, eu tento. Todos os dias. A frase gelou a baía de atracação. Lívia levou lentamente a mão à própria cabeça. Não havia dor, havia cansaço. Quando atravessei o espelho, eu pensei que estava caminhando por um lugar. Sorriu discretamente. Descobri que estava caminhando por todas as vidas que eu poderia ter vivido. Maya permaneceu fascinada. Todas? Sim. Vi versões de mim que nunca conheceram meu pai. Outras em que ele voltou. Outras em que a humanidade jamais saiu da Terra. Outras em que nunca existimos. Elas continuam vivas dentro de mim. Helena sentiu um aperto no peito. Você lembra de todas? Lívia fechou lentamente os olhos. Uma lágrima escorreu. Infelizmente, sim. Aurora abaixou a cabeça. Era exatamente isso que temíamos. Zarkan respirou fundo. O espelho não devolve apenas pessoas. Devolve todas as possibilidades delas. Lívia confirmou. Eu já não sei quais lembranças realmente aconteceram. Às vezes, tenho saudade de lugares onde nunca estive. A frase fez Maya baixar os olhos. Era uma dor impossível de imaginar. Helena aproximou-se mais um passo. E Elias? Lívia sorriu. Desta vez, um sorriso cheio de paz. Está vivo. Todos prenderam a respiração. Helena deu mais um passo. Onde? Lívia levantou lentamente os olhos. Apontou para além da grande janela da baía. Na direção do portal, onde sempre escolheu estar. Silêncio. Guardando o caminho para que ninguém repetisse nossos erros, Aurora fechou os olhos, como se finalmente confirmasse algo que suspeitava havia 10.000 anos. Helena perguntou em voz baixa. Ele pode voltar? Lívia permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Pode. Uma esperança percorreu toda a equipe. Mas ela continuou, e milhões de possibilidades deixaram de existir. O silêncio caiu novamente. Maya compreendeu primeiro. O equilíbrio. Lívia confirmou. Elias tornou-se o ponto de equilíbrio entre todas as realidades. Não porque alguém o obrigou, mas porque ele escolheu. Zarkan respirou profundamente. Então, ele é o primeiro observador humano. Lívia sorriu. Não. Ele continua sendo apenas meu pai. A frase arrancou lágrimas dos olhos de Helena. Porque naquele instante todos compreenderam algo simples. Para a galáxia, Elias era uma lenda. Para Lívia, ele continuava sendo apenas um pai. A Aurora caminhou lentamente até ela. Então por que voltou? Lívia olhou para o horizonte. Seu olhar parecia atravessar o portal. Depois respondeu. Porque ele me pediu um último favor. Helena aproximou-se. Qual? Lívia estendeu lentamente a mão. Dentro dela havia um pequeno cristal transparente. Exatamente igual ao que Elias carregava em suas últimas gravações. Entregar isto. A comandante Helena Duarte. Helena recebeu o cristal. Assim que seus dedos tocaram a superfície, o objeto começou a brilhar. Uma única mensagem apareceu. Sem imagem, sem holograma. Apenas a voz de Elias. Calma. Serena. Helena. Se você está ouvindo isto, é porque chegou mais longe do que eu consegui. Silêncio absoluto. E agora, chegou a hora da sua última escolha. A gravação interrompeu-se. Não havia mais nada. Helena olhou para a Aurora, depois para Lívia. Só isso? A Aurora respondeu. Não. Silêncio. O restante. Ele guardou para dizer pessoalmente. Nesse exato instante, o portal começou a emitir uma luz dourada. Muito diferente da escuridão que o envolvera durante toda a saga. Todos voltaram os olhos para ele. A Aurora sorriu. Um sorriso tranquilo, cheio de esperança. Ele sabe que vocês chegaram. A luz aumentava lentamente. Não era um chamado. Era um convite. Helena apertou o cristal contra o peito, respirou profundamente e sussurrou. Então, está na hora de cumprir a última promessa. Depois da última estrela, o portal brilhava. Não parecia um abismo. Parecia um amanhecer. A luz dourada envolvia lentamente toda a estação Aurora. Os cristais refletiam milhares de pequenos feixes luminosos, como se o próprio universo respirasse. A Aurora voltou-se para Helena. Sua forma começava a desaparecer. Pequenas partículas de luz desprendiam-se de seu corpo. Meu tempo terminou. Helena aproximou-se. Você vai desaparecer? A Aurora sorriu. Não havia tristeza. Não, apenas deixarei de ser necessária. Ela olhou para Lívia, depois para Maya, depois para Zarkan. A memória nunca pertenceu a mim. Sempre pertenceu a vocês. Seu corpo dissolveu-lhe lentamente, até restar apenas uma pequena esfera dourada. Ela subiu, misturou-se às estrelas e desapareceu. Ninguém falou, porque todos compreenderam. A Aurora não havia morrido.
Havia cumprido sua missão. Helena respirou fundo. Depois, caminhou em direção ao portal. Lívia segurou delicadamente seu braço. Eu vou com você. Helena sorriu. Não. Lívia olhou surpresa. Helena segurou suas mãos. Você passou tempo demais procurando seu pai. Agora, é hora de viver. Os olhos de Lívia encheram-se de lágrimas. Pela primeira vez. Ela não discutiu. Apenas assentiu. Helena entrou sozinha. O outro lado era silêncio. Nenhum chão. Nenhum céu. Apenas luz. Milhares de pequenas estrelas flutuavam ao redor. Cada uma parecia conter uma lembrança. Uma vida. Uma escolha. Ao longe. Uma figura observava o infinito. Mãos cruzadas nas costas. Como fazia quando admirava o céu ao lado da filha. Helena sorriu antes mesmo de enxergar seu rosto. Elias. A figura virou-se lentamente. Os cabelos estavam grisalhos. O rosto mais marcado pelo tempo. Mas o sorriso era exatamente o mesmo. Olá, comandante. Helena caminhou até ele. Parou a poucos passos. Não correu. Não o abraçou. Porque, naquele lugar, parecia que qualquer gesto precisava respeitar o silêncio do universo. Durante alguns segundos, os dois apenas olharam um para o outro. Helena foi a primeira a falar. Ela está viva. O sorriso de Elias tornou-se maior. Seus olhos marejaram. Ele fechou os olhos por um instante. Como um pai que finalmente recebe a notícia que esperou a vida inteira. Obrigado. Silêncio. Helena respirou fundo. Ela nunca deixou de procurar você. Elias olhou para o infinito. Eu sei. Então volte. Ele sorriu. Não respondeu. Helena insistiu. A humanidade precisa de você. Elias balançou lentamente a cabeça. Não. A humanidade nunca precisou de mim. Ela precisou aprender a caminhar sozinha. Helena aproximou-se mais um passo. Existe outro jeito. Elias olhou para o portal. Depois respondeu calmamente. Sempre existe. Silêncio. Mas toda escolha tem um preço. Helena compreendeu. Se você partir, o equilíbrio acaba. Ele apenas confirmou com um leve movimento da cabeça. Os dois permaneceram olhando as infinitas possibilidades que brilhavam ao redor. Então Helena fez a pergunta que carregava desde o início da jornada. Você foi feliz? Elias demorou para responder. Depois sorriu. Um sorriso tranquilo, cheio de paz. Todos os dias. Helena sentiu uma lágrima escorrer. Mesmo sozinho, Elias voltou a olhar para as estrelas. Eu nunca estive sozinho. Apontou ao redor. Milhares de pequenas luzes pulsavam. Em cada possibilidade, existe alguém tentando proteger quem ama. Sorriu. Isso sempre me fez companhia. Helena respirou profundamente. Finalmente compreendia. Ela retirou lentamente do bolso a pequena nave de madeira. Entregou-a a Elias. Ele segurou o brinquedo com extremo cuidado, como se voltasse a tocar um pedaço da própria vida. Passou os dedos sobre a madeira. Depois sorriu. Ela ainda guardou isto. Helena respondeu, porque nunca deixou de acreditar que você voltaria. Elias fechou os olhos. Respirou fundo. Depois devolveu lentamente a pequena nave. Não. Helena olhou surpresa. Ela não precisa mais esperar. Silêncio. Agora ela precisa seguir. Helena guardou novamente o brinquedo. Os dois caminharam lentamente até a borda luminosa do portal. Do outro lado, a Odisseia Prime aguardava. Lívia observava em silêncio, mesmo sem conseguir ouvi-los. Sorriu. Como se soubesse exatamente o que o pai estava dizendo, Elias levantou lentamente a mão. Não em despedida, mas em carinho. Lívia repetiu o gesto. As mãos nunca se tocaram. Nunca poderiam. Mesmo assim, a distância entre elas pareceu desaparecer. Helena compreendeu. A promessa havia sido cumprida. Não porque Elias voltara para casa, mas porque o amor dele jamais deixou de encontrá-la. Elias voltou-se para Helena. Antes de ir, tenho um último pedido. Qual? Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso da gravação antiga. Nunca deixem a humanidade perder a curiosidade. Helena riu entre as lágrimas. Depois da última estrela, Elias completou a frase. Sempre existe uma nova pergunta. Os dois sorriram. Helena deu um passo para trás. O portal começou lentamente a se fechar. Não por força, mas naturalmente. Como uma maré voltando ao oceano. Como uma flor recolhendo suas pétalas ao anoitecer. Não havia explosão. Não havia destruição. Apenas o fim de um ciclo. A última imagem que Helena viu foi Elias, parado, sorrindo, olhando para as estrelas. Então, o portal desapareceu. Anos depois, em uma escola, crianças observam um enorme mapa da galáxia. Uma professora aponta para um pequeno ponto luminoso. Uma menina levanta a mão. Professora, quem foi Elias Ward? A professora sorri. Olha para o céu através da janela. Depois responde. Algumas pessoas dizem que ele salvou a humanidade. Eu acho que ele fez algo ainda maior. A menina pergunta, o quê? A professora sorri. Ele nos ensinou que nenhuma descoberta vale mais do que as pessoas que amamos. A menina permanece pensativa. Depois faz mais uma pergunta. E o que existe depois da última estrela? A professora olha novamente para o universo, sorri e responde. Depois da última estrela, sempre existe uma nova pergunta. Muito longe, quase invisível.
Uma pequena luz dourada permanece imóvel entre as estrelas. Não sabemos se é Elias. Não precisamos saber, porque, naquele momento, compreendemos que algumas pessoas nunca deixam de iluminar o caminho.